Olá pessoal, sejam bem-vindos à mentoria sobre anamnese e a importância de fazer as perguntas corretas. Obrigado por assistir, fiquem conosco até o final, pois vai ter informações super importantes. Eu sou a Camila Ruppel, técnica do VTEDU, professora do VTEDU, e nós estamos também com a Carla, a gestora do VTEDU. Bom dia. Bom dia. E aí a mentoria ela será dividida em duas partes. A primeira nós vamos conversar sobre a importância da anamnese e como fazê-la, como utilizar esse recurso. E na segunda parte a Carla vai falar sobre como utilizar esse recurso também, mas no software do Vitaverse. Como foi pensado para facilitar o dia a dia do profissional de atendimento, lembrando que é algo crucial para você conseguir ter resultados no fim do tratamento. Então nós vamos conversar começando pela importância. Então toda vez que o seu paciente ele chega na clínica, você precisa, a primeira coisa antes de saber o que ele está procurando é fazer a ficha da anamnese. Principalmente porque às vezes o paciente ele chega na clínica já com um pensamento pronto, um tratamento pronto, eu quero fazer isso aqui porque eu vi que no Instagram ele dá resultado. Mas às vezes não é necessariamente isso que o paciente precisa, Não é esse tratamento ideal devido ao fototipo dele, ou talvez sobre a sensibilidade, ou sobre a afecção mesmo que vai ser tratada, não é exatamente aquilo o necessário. E aí você vai conversar justamente para você procurar quais são as queixas dele, quais são as dúvidas, quais são as informações cruciais para definir isso. E aí a gente entra no ponto do por que fazer as perguntas, Às vezes a ficha da anamnese, ela vira algo automático. Você vai fazendo ali porque eu tenho que fazer antes de qualquer tratamento. Mas você acaba não vendo a importância de fazer isso. O porquê fazer as perguntas. Até alguns exemplos bem básicos na remoção de tatuagem. Se o teu cliente tem uma remoção, tem uma tatuagem, uma micropigmentação com pigmento vermelho, a chance de você ter uma reação alérgica é extremamente alta. Mas se você precisa perguntar ao seu paciente, quando você foi fazer a tatuagem, você teve alguma reação? O teu corpo apresentou edema, apresentou hiperemia, você teve algum tipo de coceira, aquela sensação de estar queimando o local? Porque é aí que você vai ver. A mesma coisa, explicar para o paciente o porquê dessas perguntas. A gente recebe inúmeras dúvidas sobre por que eu não posso aplicar em paciente que tem um implante metálico, por exemplo. Quando a gente está falando de um microfocado, você vai aquecer o local. Se aquecer aquele implante, ele pode lesionar o tecido ao redor. Ou talvez uma gestante, essa é a mais comum de todas. Por que uma gestante não pode fazer eletroterapia? Não tem nenhum estudo que comprove que vai gerar algum mal para o bebê, mas eu sempre falo assim, se quer correr esse risco, você quer, e se acontece algo, já que não tem como prever, e se acontecer algo, como que você vai explicar que não foi o teu tratamento que ocasionou aquilo? Outra pergunta também, harmonização. Por que a gente não pode aplicar em pacientes que têm harmonização? Microfocado também. E algumas outras terapias. Você vai perder a vida útil. Ou aí entra a importância da pergunta. Sem problema, eu tenho vontade de fazer uma harmonização, eu quero definir alguns traços aqui no meu rosto, sem problema nenhum. Então vamos entrar com um microfocado, a gente vai estimular colágeno, a gente vai fazer um lifting e aí a gente vai entrar então com um injetável. Ótimo, você não vai perder a vida útil do teu produto e você vai conseguir um resultado 1000 vezes melhor do que você fazendo ao contrário, porque vai perder o produto, ele vai ser dissolvido pelo calor dos pontos de coagulação. Mesma coisa quando a gente fala de câncer ou de pacientes imunossuprimidos, o sistema imunológico dessa pessoa já está totalmente comprometido, seja pelo câncer, seja por uma doença como lúpus, por exemplo, o sistema imunológico ele já está extremamente afetado. Se a gente entrar com um procedimento que coloca um processo inflamatório, eu vou piorar a chance dessa pessoa, piorar o estado de saúde dela no quesito médico, tem grande chance, por isso que a gente não faz a aplicação. E aí a gente entra em outras
saindo um pouquinho das contraindicações, as perguntas básicas. Então, fototipo. Por que eu preciso saber o fototipo? Porque eu sei que tem procedimento, né? Parece algo muito banal, mas não é. Por que eu tenho que saber? Eu não posso aplicar jato de plasma no fototipo alto, mas o meu cliente não sabe disso. Ele vai chegar, eu quero fazer um jato de plasma aqui na minha pálpebra. Não, mas por quê? E aí entra você explicar para o paciente por que ele não está apto a realizar esse tratamento. Mesma coisa, eu vou fazer um protocolo de hidratação simples, extremamente básico. Eu preciso avaliar a quantidade de umidade de óleo que tem nessa pele. Como que eu faço isso? Na anamnese, na ficha na avaliação, as duas coisas juntos. A gente entra também na parte de qual que é a diferença então da ficha da anamnese e da avaliação, porque elas são fases separadas, elas se completam, mas elas são fases separadas. Então, na ficha da anamnese, o paciente chegou, você vai perguntar tudo para ele. Eu sempre brinco até que se precisar perguntar a cor da calcinha, você vai perguntar. Por quê? Você precisa saber tudo. Eu perguntei se ele toma algum remédio de uso contínuo, ele falou que não. Mas ele toma algum anti-inflamatório? Não é uso contínuo, mas ele tomou ali porque ele estava com alguma dor. Assim, né, eventualmente. É importante. Qual anti-inflamatório você utilizou? A gente vai fazer uma criolipólise que o paciente está usando um anti-inflamatório, você sabe que as duas coisas já não combinam. E você descobre isso antes. E aí o que mais acontece fui lá, fiz uma sessão de crio e eu não vi resultado nenhum. Esse profissional não é bom, essa clínica não é boa, perdi dinheiro. E na verdade não é isso. Vocês precisam saber o que aconteceu antes para ter esse resultado. Mesma coisa, rotina. O paciente foi lá, fez crio, mas ele não toma água. Você descobre isso na ficha de anamnese. Pouquíssimas clínicas que eu conheço na minha região fazem essa pergunta. Quanto de água você ingere? Né? Qual que é o tipo de alimento? Não, eu como super bem. Mas aí, o que é comer bem para você? Bem, né? Mas o que é comer bem para você? Porque às vezes, né, tem significados diferentes. Eu como bem, mas não faço nenhum exercício. Isso também vai interferir diretamente no teu resultado. Você vai descobrir isso na ficha da anamnese. Avaliação, vai avaliar o fototipo, vai avaliar com adipômetro, né, para uma criolipólise, um ultrassom, então vai fazer adipometria, vai tirar as medidas, vai avaliar manchas. Outra coisa, eu tenho uma mancha há muitos anos aqui no meu rosto, vou fazer um jato de plasma, vamos supor. Mas não é nada, nunca fui no médico. Como que você sabe que não é nada? Se você nunca foi no médico, não tem como você definir. Eu vejo isso no jato quando vai remover verrugas, né? Não é toda clínica que faz, mas alguns. Você precisa de uma liberação médica. Não, mas o paciente falou que não é nada, que não dói. Não, precisamos de uma liberação médica porque o paciente não sabe o que é aquilo. Não foi diagnosticado. E é aquilo que eu sempre falo. A quantidade de perguntas que você vai fazer é a segurança que você vai ter no pós. Aí a minha paciente desenvolveu uma hiperpigmentação. Será que o antes, medicação, cosméticos, hidratantes que ela utilizava antes não resultou na hiperpigmentação? Você perguntou isso para o paciente? Não, eu uso um ácido de tal marca ali antes de dormir, é bem tranquilo, superficial. Não, vamos ver qual que é a composição desse ácido. Vamos ver se ele vai ter alguma ligação com uma epilação a laser, que é o que mais acontece. Eu uso um creme para pele, creme convencional. Vamos ver a composição dele para ver se ele não vai gerar uma hiperpigmentação? Então, quanto mais perguntas você fizer, mais você vai estar seguro no pós e você vai ter garantia do resultado. Você vai ter certeza que o que aconteceu não foi pela sua conduta. Foi por um motivo externo, foi um cuidado do paciente, foi algo que não está relacionado com aquilo que você podia garantir de segurança no tratamento. E até, Camila, aproveitando um depoimento como paciente mesmo, né? Você sente muito mais segurança quando o profissional te faz tanta pergunta. Por pior que às vezes você se sinta, você não quer responder, ou então, né, fala, mas por que você quer saber sobre isso? Mas isso acaba transmitindo o profissionalismo do profissional. Exatamente, você vai confiança, né? Exatamente. Você só percebe isso quando você tem os dois tipos de atendimento. Quando você é atendido por um profissional que não te pergunta nada, tá tudo bem,
tem, você não sabe que ele tinha que te perguntar. Isso. Mas depois, quando ele pergunta, né, você vai em outro profissional e ele pergunta, você fala, nossa, mas era importante isso. Por que ele não perguntou, né? Eu tenho até um exemplo muito legal. Um paciente foi fazer criolipólise e ele era médico. E aí ele fez um plantão de 36 horas. Ele não se alimentou, obviamente ele não fez nenhum exercício, ele não ingeriu a quantidade de água suficiente, justamente pela rotina ser corrida. Ele saiu do plantão direto e foi fazer a criolipólise. Quando chegou lá, fizeram as perguntas básicas, mas não perguntaram com quem você trabalha, né? Você estava trabalhando? Você veio para cá, você comeu? Extremamente importante, eu não vejo. Você comeu antes de vir fazer o procedimento? Porque isso vai interferir. Não perguntaram nada, o paciente sentou e aí ele começou a ter um infarto. Por quê? Ele estava extremamente exausto, ele estava sem dormir, ele estava sem comer direito, e aí a criolipólise ela vai sobrecarregar o teu corpo, e aí o paciente começou a passar mal, a boca foi ficando roxa, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, pode continuar. E aí o paciente teve uma parada cardíaca em cima da maca. E aí depois que ele melhorou, tudo foi conversado, né? Que ele conversou, né? Mas o que aconteceu? Não, eu acabei de sair de um plantão de 36 horas, tô sem dormir, tô sem comer. Então a importância, se tivessem perguntado sobre a rotina dele, isso teria evitado. Não morreu, tá tudo bem. Mas e se tivesse acontecido? Poderia ter sido evitado, justamente pela ficha da anamnese. Então assim, tudo que você puder perguntar. Às vezes é banal para o cliente, ele não entende o motivo, mas para a gente é importante, justamente para garantir a segurança do teu paciente e a sua segurança do tratamento. Legal. E até, agora você comentou sobre esse caso, a anamnese não é eterna. Não é. Então você faz a ficha, mas dependendo do que acontece, a condição clínica do paciente vai mudar de um dia para o outro. Exatamente. Né? É aquilo que quando você começa o processo na academia, você faz uma avaliação mensal para você ir vendo a evolução ali do teu objetivo. A mesma coisa tem que ser feita numa clínica de estética. Seria o ideal, mas mensalmente, no mínimo mensalmente, você tem que fazer novamente uma ficha da anamnese. Às vezes o paciente, na primeira vez, ele não tomava nenhum remédio, mas aí depois ele foi no dermatologista e está tomando Roacutan. O teu paciente não é a obrigação dele saber que ele não pode tomar Roacutan fazendo uma epilação a laser. É a sua obrigação avisar isso a ele. Por isso, a importância de fazer mensalmente. As coisas mudam, o corpo do paciente muda, a rotina dele, na primeira consulta, né, na primeira avaliação, ele não se alimentava bem, ele não ingeria água. Mas já na segunda tá, então o que vai acontecer? A quantidade de umidade e óleo da pele dele vai mudar. Então assim, tudo que você puder perguntar sobre a rotina do teu paciente, não só aquilo que está na folha, que pega pronto das fábricas, não, fuja daquilo. Vamos fazer uma nova ficha da anamnese com as perguntas que a gente acha que é banal, que não tem importância, na verdade é crucial para o tratamento. Então perguntar tudo, justamente para garantir a segurança de todo mundo. Isso que você falou é bem interessante, né? Quando a pessoa começa a fazer um procedimento, falando até como paciente, é muito comum que você se cuide mais, que você busque outras coisas. Vou fazer uma epilação, eu começo a me sentir mais bonita, agora também quero tratar o cabelo, vou tratar o rosto, e vai mudar alguns hábitos que tinha antes de iniciar. E quando você está fazendo um tratamento de epilação, são várias sessões. Então é comum que o paciente retorne ali todo mês. E todo mês pode ter alguma mudança bem significativa. Mesma coisa A mesma coisa a nossa produção tá interagindo aqui. Fala, produção. Tem pergunta da Joyce Esteticista. Bacana, Joyce. Qual o intervalo mínimo permitido de uma sessão para outra? Depende do tratamento que a gente está falando. Quando você está fazendo uma epilação, ali tem um intervalo de 30 dias a 45, conforme a evolução do tratamento. Já quando a gente está falando de uma criolipólise, a gente está falando de um intervalo de no mínimo 45 a 60 dias, dependendo do caso que você ainda aumenta para 90 dias. Então vai depender do tratamento que você está fazendo no seu paciente. Porque tem um processo de recuperação. Processo de recuperação, cicatrização, processo inflamatório, ciclo do crescimento do pelo, né? Isso eu acho que é algo extremamente importante
e que faz parte da fisiognomese explicar para o paciente o porquê das coisas. Como eu falei, o paciente ele não tem a obrigação de saber, você precisa contar para ele. Então, por que eu tenho um intervalo de 30 dias numa epulação? Por que eu não posso fazer com menos? Porque nós temos um ciclo de crescimento do pelo. E aí isso precisa estar junto na fisiognomese. E o paciente, gente, falando com o paciente, é um bichinho bem sem vergonha, né? Porque eu quero acelerar o processo e aí eu compro um pacote em clínicas diferentes para intercalar o processo. Eu já vi isso acontecer com clínicas de bronzeamento, que a pessoa fazia em clínicas alternadas, porque uma clínica não permitia sessão em intervalo menor e ela fazia em 2 clínicas ao mesmo tempo. Então imagine o que mais que o paciente não faz, de repente ali, não, mas se a clínica faz isso porque ela quer que eu fique mais tempo, né? Assim, a nossa cabeça ela é bem criativa. E aí pode acontecer isso, se a pessoa não tem essa orientação, ela vai fazer algo muito errado e talvez até te prejudicar depois. E explicar o porquê, né? Como eu falei, por que eu não posso fazer uma sessão de bronzeamento em intervalo menor? Explicar a exposição do produto na pele, o que isso vai causar na vida do teu paciente. Mas eu quero fazer uma criolipólise a cada 21 dias, que é o pico do processo inflamatório. Tudo bem? Explique para o teu paciente por que não pode. Com certeza ele vai ter um problema de saúde muito grave por sobrecarregar o corpo. Além do que o corpo já tem que cuidar, né, os processos inflamatórios de uma gripe, por exemplo, de um mal-estar, o teu corpo ali ele já está cuidando de algo que é importante. Aí você vai e faz um procedimento, ele precisa se dividir, ele precisa cuidar das duas coisas. E aí quanto mais processo inflamatório, quanto mais efeito fisiológico você colocar na pele do paciente, mais coisa o corpo vai ter que cuidar. Então você precisa diminuir a carga para ele ter tempo de se recuperar, até porque a gente estava falando sobre isso na de remoção de tatuagem. Por que eu não posso fazer uma sessão a cada 20, 25 dias que a pele já está cicatrizada? Ela está cicatrizada na superfície. Lá dentro até, né, o comprimento de onda 1064, ele atinge uma profundidade bem grande. Lá a pele não está totalmente cicatrizada, ela cicatrizou a epiderme, mas e dentro como que tá? Você precisa, então, cuidar desses intervalos e explicar o porquê das coisas para o paciente. É interessante porque, embora o nome seja tratamento, na verdade ele causa uma lesão, né? Ele primeiro danifica para depois curar. Exatamente. Mais uma pergunta da Joyce. No modo pontual, quantas vezes posso passar na mesma região? Os equipamentos eles só permitem uma passada, então você não faz sobreposição de disparo no local. Por quê? No fototipo baixo ele é um pouco mais seguro, mas no fototipo alto você vai estar acumulando energia na pele e vai queimar. A mesma coisa no fototipo baixo. Quando o pelo, o que acontece? O pelo vai sugar a energia e vai conduzir até a raiz. Fez a destruição da raiz, não tem o porquê você lá ficar jogando mais, porque você está perdendo energia, você está perdendo disparo, está perdendo seção, né? Porque não vai atingir. Já fez a mesma coisa assim, eu posso fazer uma sessão de epilação a laser por semana? Pode, só que você está jogando disparo fácil, está jogando todo dinheiro, por quê? Não vai conduzir até a raiz, porque ele não está no ciclo correto. Então, essa é a importância. E aí, para fechar aquilo que a gente estava conversando sobre não ser eterna, a fisiognomese fazer mensalmente para você acompanhar a evolução do tratamento, não só para você saber como está. Mas quando a gente está falando de procedimentos que não tem, né, um resultado extremamente significativo, como uma cirurgia, que você já sai na hora, o paciente ele vai se acostumando, né, ele se olha no espelho e fala, mudou um pouquinho, mas aí depois parece que fica estagnado o negócio. Não, você consegue comprovar pelas fotos. E aí que a gente entra em fazer as fotos junto com a fisiognomese, para você provar até mesmo que, olha, quando a gente começou o tratamento não tinha essa mancha aqui. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver como que procedeu o tratamento, para ver se foi por causa do tratamento, se foi por causa da aplicação, se foi por causa do paciente, o que aconteceu. Então tudo você consegue comprovar pela fisiognomese e pelas fotos. Por isso a importância, por isso manter sempre atualizado.
Até as fotos de antes e depois elas são um pouco mais comuns de acontecerem, porque é uma forma mesmo até do profissional verificar, né, o resultado. E às vezes, como você disse, né, o paciente olha e fala assim, mas não mudou nada. Daí olha a foto lá de trás e fala, nossa, né, mudou que diferença. muita coisa, né? Mas não é comum refazer a anamnese. Não, a anamnese, e principalmente na epilação a laser. Eu vejo, fez a primeira, aquilo lá fica engavetado, nunca mais tira do papel do local, nunca mais reavalia. Meu paciente esperou 15 dias e foi pra praia. Ele já não tem mais o mesmo fototipo. Você vai ficar usando o fototipo anterior? Não, mas eu tô vendo aqui na hora que é outro fototipo. Mas você tem isso comprovado? Que tem outro fototipo agora? Não, eu tenho na minha cabeça. Aí já complica o negócio. Então você precisa, tanto para a tua segurança quanto para a segurança do paciente. Então é necessário notificar as mudanças no corpo do paciente. Até para o tratamento, né, da epilação em si, ele costuma ser longo. Geralmente tem 3 a 4, 5 até 10 sessões. Então isso realmente, né, vão ocorrer muitas mudanças. Tem, né, se você pegar 10 sessões, são quase um ano de tratamento. Se a pessoa não mudou em um ano, tem alguma coisa muito errada, né? Isso acontece. E aí, quantas pessoas você atende ao mesmo tempo? Você não atende uma pessoa só para ficar lembrando, né, desse do processo. É aquilo que eu falei assim, não, eu tô vendo aqui na pele do paciente, né, tá na minha frente, eu vou lembrar disso. Não lembro, gente. Vai esquecer e aí não vai dar tempo de anotar, do paciente assinar, confirmar que aquilo é verdade. Não, e ela pode até observar ali na hora, né, ajustar os parâmetros pelo fototipo, mas e se precisar avaliar o resultado depois de alguns meses? Exato. Aí mas você lembra que mudou, você lembra que era diferente, você não consegue. Não consegue, exatamente. Mais uma pergunta da Joyce. No tratamento eu posso a cada sessão aumentar a fluência ou mantenho os parâmetros que a máquina oferece de acordo com os dados inseridos? Você precisa aumentar conforme a necessidade de cada paciente, sensibilidade. Então aí você precisa conhecer o teu paciente, a gente já liga uma coisa na outra, né? Você conhece o paciente na ficha da anamnese. Teu paciente sensível, teu paciente, né, tem um limiar de dor bem alto, quanto que eu posso aumentar? Você só vai saber essas coisas para você conseguir evoluir o teu tratamento quando você conhecer ele e quando você fizer a ficha de anamnese. Então você saber, meu paciente ele é extremamente sensível, você não vai conseguir aumentar consideravelmente a fluência entre as sessões. Não, meu paciente ele aguenta bem e aí eu vou aumentar ali de 3 a 4 joules acima do que eu já estava utilizando. Então você precisa conhecer ele, conhecer o nível de dor dele. E aí o histórico é essencial nesse momento, né? Você acompanhar o histórico para saber disso. Exatamente. E aí é aquilo que a gente fala, uma coisa ela vai ligando a outra. Todos os parâmetros ele tem que estar junto na ficha da anamnese. A gente sempre faz assim, primeira folha ficha de anamnese, já no verso tem uma tabela com os parâmetros utilizando. Né? Até a Carla depois vai falar a facilidade de fazer isso pelo sistema Vitaverso. Por quê? Isso aqui, papel, gente, se perde. O negócio estraga, ele envelhece e aí você não consegue comprovar que aquilo é real, que aquilo está atualizado, que é verdade o que está escrito ali. Então, é isso. Ele até, o papel, ele facilita muito, é uma garantia, né, jurídica, facilita para o paciente mesmo, de repente, se responder enquanto está ali aguardando o atendimento, mas o mais difícil é o profissional depois lá resgatar a ficha. Então imagine se ele vai seguir aqui os conselhos da Camila em 10 sessões de epilação e cada sessão ele faz uma anamnese. Ele tem 10 fichas para verificar de um paciente. Então, né, aquilo ali vai progredindo, ele tem que analisar todas. E nem todo mundo hoje utiliza um software ou sabe lidar com outras planilhas e outros programas que facilitem isso. E aí o que faz? Vai pelo mais fácil, vai pela cabeça, não, mas eu lembro, né? E esse lembro nem sempre é tão confiável assim. Então o objetivo realmente é você ter num lugar, né, que facilita, que você abre a ficha do teu cliente e ali você já tem um histórico, por ali você não precisa ficar vasculhando o papel. É isso, né, que a gente falou, já consegue... né? É um paciente. Quantos pacientes vocês atendem por dia na clínica? E no mês, quantos pacientes? Quantas fichas da anamnese dá no mês na tua clínica? Então, né, dito que vai fazer mensalmente, como que você vai conseguir deixar isso
de uma forma mais prática para você conseguir se achar. Né? Eu tenho que ficar procurando todas as datas lá. Não, tem que ser algo prático e fácil para você conseguir fazer todos os meses. Exatamente. E rápido, né? Porque assim, qual que é o objetivo de todos os profissionais, qual que é o nosso objetivo aqui também, enquanto VTEDU, né, enquanto suporte, é que todo mundo cresça, tenha sucesso, amplie a agenda, né, tenha cada vez mais tratamentos, mais procedimentos, mais pacientes, que, né, diversifique a sua cartela de serviços. E assim, por experiência própria, né, a gente tem, depois de uma certa idade, a gente não pode mais confiar tanto assim na memória, não. A memória, ela, né, é legal a gente exercitando, mas realmente tem dias que a gente não tá legal, tem dias que a gente tá ali, né, trabalhando pela força, né, pela fé mesmo, porque o corpo já, né, tá um pouco debilitado. Ou até mesmo às vezes tá com um problema pessoal, a cabeça fica mais longe. E confiar só na memória não é tão fácil assim. E a gente está falando de um recurso profissional, né? Ou seja, a gente está falando de profissionalismo. Né? E profissionalismo não é confiar na memória, profissionalismo é confiar no conhecimento e nos recursos necessários, né? Nas ferramentas que a própria técnica, né, possibilita. As ferramentas, elas têm uma razão de existir. Então isso é bem bacana. E elas, né, como a gente falou, não é para complicar, é para facilitar ainda mais. Eu agora, uma opinião totalmente pessoal, ficha de anamnese em papel me dá um nervoso, porque eu sou uma pessoa um pouquinho desorganizada, então mistura, eu guardo num lugar, depois eu guardo no outro, aí eu tenho que juntar tudo, organizar, e aí eu acabo dificultando a minha vida, perdendo tempo em organizando, e guardando de novo e achando paciente, em vez de eu ter, tenho a possibilidade de utilizar algo. E agora nós utilizamos, né, o sistema VitaVerse para fazer os nossos atendimentos de cursos e treinamentos, justamente porque a gente também tinha essa dificuldade antes de ter o sistema, né, Carla? De conseguir controlar tudo isso, de conseguir ter isso de uma forma prática, sem esforço. Então, e é bem bacana porque quando nós começamos o trabalho com a VTEDU, quando a gente começou, né, todo esse trabalho da parte da clínica, porque nós fazemos os treinamentos também com a prática clínica, né? Nós temos treinamentos práticos, e aí na época a gente já se estabeleceu como regra, né? Todo paciente atendido, mesmo que seja uma aplicação demonstrativa, vai ter ficha de anamnese, vai ter uma avaliação prévia, vai ter tudo isso documentado e registrado. Toda sessão, um termo de consentimento novo. E as esteticistas que fazem as aplicações, sempre elas conversam com o paciente mesmo no modelo, explicando, né, eu digo mesmo modelo porque às vezes ele não vai se submeter ao tratamento completo, às vezes a gente só tem aquela sessão ali para oferecer. Ainda assim, passam todas as informações necessárias, explicam, né, o porquê das perguntas, explicam o pós também, os cuidados sequentes, porque a gente precisa pôr em prática o que a gente prega aqui, e isso é algo que já virou, né, rotina, fica muito mais fácil. Quando nós começamos a utilizar o software de gestão do VitaVerse, né, dentro da VTEDU, a gente já começou a trazer isso para cá também. Então vamos fazer um curso, mesmo operacional, de epilação, e tem sessão de aplicação, a gente faz todo o procedimento, faz o registro do paciente modelo, a anamnese. Como se fosse uma clínica normal, um atendimento convencional. Como se ele fosse dar mesmo, né? Como se ele fosse dar a sequência, a continuidade ao tratamento de epilação ali com 7, 8, 10 sessões que no caso dele exigiria. Então nós fazemos esse procedimento porque a gente entende, né, essa importância. Não faz sentido vir aqui falar sobre isso se a gente não põe em prática. E pensando nisso, eu acho que dá pra gente entrar, até mostrar um pouco o software, né, de gestão. Nós fizemos um convite para os clientes que já utilizam o VitaVerse, mas é uma tecnologia que está disponível para todas as pessoas que queiram utilizar. O software de gestão, ele é gratuito, não tem custo de adesão, não tem taxa de mensalidade, anuidade, e é só você entrar, se cadastrar e começar a utilizar, né? Vai receber um treinamento de suporte, porque ele é fácil, mas você precisa entender alguns conceitos que tem dentro dele, né? Então vamos entrar aqui no nosso da VTEDU mesmo, falando especificamente sobre as fichas de anamnese. Quando você se cadastra num software de gestão, você já recebe um modelo ali de ficha de anamnese. Ele foi pensado no primeiro momento
dentro, né, de sessões de epilação. Então tem algumas questões que elas precisam ser avaliadas, de repente inseridas, editadas, né? Então essa ficha ela é toda customizável, digamos assim. Você pode inserir perguntas, pode mudar perguntas, pode adicionar perguntas. O paciente respondeu a ficha que estava aqui padrão, vai constar lá como respondido na ficha dele. E você veio aqui e alterou essa ficha, já informa lá que teve alteração, né? Porque precisa ter uma segurança jurídica, né? Você de repente colocou uma pergunta aqui que era muito importante, que não tinha se atentado antes. E aí você precisa ver que aquele paciente não respondeu essa questão. Então aí você tem a possibilidade, caso não refaça a anamnese na próxima sessão, você tem a possibilidade de pelo menos essa pergunta, né, fazer para o seu cliente, para o seu paciente. Então aqui na tela acredito que dá para vocês verem. Essa é a ficha de avaliação que vem padrão no software, né? Ele vem, você precisa vincular a ficha aos serviços que você tem na sua clínica. Então no nosso caso nós temos 3 serviços, a gente vinculou aqui, porque na hora que você for agendar esse serviço, o software já vai falar para você, ó, tem uma ficha de anamnese padrão para esse procedimento. Por que padrão? Né, como a Camila comentou aqui, explicou, existem vários fatores que vão comprometer ou potencializar o tratamento que você estiver fazendo com o seu paciente. Então, de repente, para a epilação, o fototipo é essencial, né? Tomar sol é essencial, alguns medicamentos são essenciais. De repente, para uma massagem modeladora, isso já não tem influência, já não tem algum impacto tão significativo. Então, tem procedimentos que vão exigir questões mais específicas, né? Vão exigir, de repente, o conhecimento, alguma informação que é mais relevante. Por isso que a gente falou de não ter uma ficha pronta para todos os tratamentos, né? Porque, como você falou, numa remoção de tatuagem, as contraindicações, as perguntas corretas são bem diferentes de uma radiofrequência, por exemplo. Por isso de ter uma específica desenvolvida para cada tratamento, para cada cliente. Não, e aí até os riscos envolvidos, né? Então, de repente, uma questão que você deixou de perguntar aqui, ela é essencial para aquele outro procedimento. Então, o software ele foi pensado nisso, para te dar essa possibilidade. Falando como paciente, né, eu já fui a algumas clínicas e muitas delas a ficha é padrão, né, que você mesmo, inclusive, responde e às vezes você nem sabe o que você está respondendo. Né? Porque assim, se a gente for pensar no paciente, ele não sabe qual que é o fototipo de pele dele. Ele nem sabe o que é fototipo na maioria das vezes. Parece, né, banal, mas não é. Exatamente. E às vezes a gente percebe que às vezes até o profissional tem um pouco de dificuldade de identificar, né? Porque pode ser um paciente que tenha facilidade, né, de pegar pigmento no sol, então, enfim, a gente percebe isso também. E aí você deixa ali para o próprio paciente responder, talvez a resposta dele não seria tão correta quanto se você estivesse conduzindo as perguntas. Conversando, né? Conversando, então, o que eu falo, a importância de você tirar aquele momento para você conhecer o seu paciente, que eu falei, explicar, perguntar, porque esse negócio de deixar na recepção que ele vai, enquanto você arruma a sala, ele vai respondendo a ficha de anamnese, é complicado. Você pode ter uma consequência ruim, né? O teu paciente não ter o resultado que ele queria ou ter uma complicação que é a pior das hipóteses, né? Mas se ele não tiver o resultado que ele quer, acontecem 2 coisas. Ele não volta para sua clínica e ainda pode falar mal de você. Então, né, sempre vai ter um resultado negativo. Um resultado negativo. E como eu falei, como paciente, passa uma sensação de segurança, de profissionalismo, quando você entende o porquê que você está respondendo a todas essas questões. E às vezes, gente, agora falando, né, na minha área de formação, que é o desenvolvimento pessoal, às vezes essa pergunta te faz ter uma sacada, sabe? De você falar, poxa, eu preciso me cuidar mais. Nossa, que ruim, que vergonha falar isso, né, pra pessoa. Nossa, eu preciso me cuidar mais. Às vezes é o start que a pessoa precisava nessa conversa, né, com o profissional. E conduzir uma conversa humanizada, que é bacana, né? Você entender a dor do seu... Às vezes na hora que tá falando aqui, eu acabo contando para ela que o meu problema nem é aquilo que eu quis vir buscar. E aí ela consegue conduzir de uma maneira diferente. Eu quero fazer criolipólise. Eu falei das redes sociais. Eu vi no TikTok que fazer esse tratamento agora é a sensação do momento. Será que você precisa realmente disso?
Se você quiser deixar o paciente escolher o tratamento, não tem problema, mas é aquilo que a gente falou, vai ter um resultado negativo para a clínica, para você como profissional. Então, por que não entregar realmente aquilo que ele precisa? Além de você, lembrando que a gente está trabalhando com a autoestima das pessoas, né? Ela não está vindo para a clínica para sair pior. Então, assim, por que eu não posso fazer algo correto que vai beneficiar todo mundo? E aí isso tem um resultado muito bacana, que é o boca a boca, o marketing boca a boca. A pessoa te referenciar para outro, gente, é o melhor marketing que existe no mundo. Até esses dias a gente tava conversando, né? Eu vou num salão cortar o cabelo, que ele tem um valor um pouco mais alto, mas eu vou por causa do atendimento. Porque a primeira vez que eu fui, ele perguntou tudo que não tinha nada a ver com o corte de cabelo que eu queria. Eu só queria cortar o cabelo. E no final eu acabei descobrindo por que o meu cabelo era assim, o porquê que ele se comportava assim em determinado tipo de produto. Então a importância, né? Ali ele estava basicamente fazendo uma ficha de anamnese comigo para cortar o cabelo. Mas porque foi ali que ele descobriu e me passou informações que eu, sendo profissional da área, não sabia sobre o cabelo. Né? Então foi ali que ele conheceu e viu que eu precisava de verdade e não era aquilo que eu queria. E se sentiu de fato atendida. Exatamente, é por isso que eu indico para todo mundo, eu só vou naquele lugar. Teve necessidades atendidas ali naquele momento que vão além do físico. Né? Até a necessidade de atendimento, mas é alguém te ouvir. Né? O que é o pessoal mais humanizado, né? O que o pessoal mais reclama do SUS? Né? Que é aquele atendimento de 5 minutos, o médico nem olha na minha cara, né? O médico nem escutou minha queixa, eu fui lá e ele não queria me escutar. E isso é o que vai fazer diferença, né, no tratamento. As pessoas às vezes só querem ser ouvidas, né? Isso é fundamental. Voltando à nossa ficha aqui, então ela vai trazer como padrão até para que você tenha condições de até entendendo o comportamento da ficha. Ela reproduz uma página do Google Docs. Então não é algo assim que muitas pessoas já estão acostumadas, mas se ainda assim tiverem dificuldades, a gente tem o suporte para oferecer e para ajudar nesse processo. Né? O que é bacana, depois que você fez as perguntas, você lê, você responder, você testar em alguém. Né? Eu lembro que nós fizemos uma aqui que até tinha uma questão errada ali, na hora de responder mesmo a gente fez errado. Então colocou ali na pergunta, você toma algum remédio? Né? Qual? E não deu espaço para a pessoa responder qual remédio. E aí depois, na hora de preencher, a gente percebeu a falha. Então faça o teste antes também, né? Porque ela é customizável. Eu vi que tem um erro, eu venho aqui, corrijo, insiro a pergunta, assisti ao treinamento, nossa, ela falou sobre esse assunto e agora eu entendi a importância, eu vou incluir essa pergunta na ficha. Então vem, inclua. É melhor que sobre questão do que falte, né, informação que é essencial. Então ela vem com as perguntas aqui, ela tem 3 opções de resposta. Objetiva, daí dentro da objetiva ela pode ser uma resposta única, por exemplo, sim e não, só posso responder um dos dois. E aí ela te obriga a responder uma vez só. E ela pode ter múltipla escolha. Então, por exemplo, aqui, né, onde que eu vi falar sobre a sua clínica. Eu posso ter visto no Instagram, posso ter visto também no Facebook, porque, né, você entra numa rede, daqui a pouco já aparece na outra também. Posso ter também, vi no Instagram, vi no Facebook, alguém comentou comigo, falei, poxa, deve ser legal, porque agora são 3 citações diferentes da clínica, e eu marco tudo isso aqui. Então tem essa opção de você marcar mais que uma opção. E tem a pergunta subjetiva, que você faz isso mesmo, né? Quais as áreas você depila com frequência? Se você deixar de escolha, de repente falta alguma que a pessoa, né, ou se esquece, ou até a nomenclatura, às vezes ela não sabe que é a mesma para a região que ela quer. Isso, né? A gente conhece, o país é enorme, né? Porque às vezes o vocabulário do sul não é o mesmo do Nordeste e isso pode acontecer. Então aí você tem a opção também de deixar aberto, você mesmo escreve, né? Às vezes você precisa fazer mais alguma observação, conversando, né? Você percebe que tem alguma coisa ali que é muito importante, você consegue fazer essa observação. Então ela te dá essas opções. Como falei, você muda a qualquer momento, né? Fez alguma alteração, incluiu, criou, salva e ela já está disponível. Então, a vantagem aqui, como eu falei e vou repetir, porque eu acho ela uma vantagem muito boa, é você ter anamneses vinculadas aos tipos de procedimento. E aí, quando você vem para a ficha, ele já vai te orientando. Então, tem uma ficha de avaliação que está vinculada à epilação.
Esse exemplo que eu estou dando para vocês é o que a gente tem hoje já cadastrado no software da VitaEdu, né, que nós utilizamos o software para organizar tanto os atendimentos clínicos que a gente faz, os atendimentos dentro dos treinamentos e também os treinamentos. E também para a gente seguir um padrão profissional, que é o nosso requisito máximo, né? Mas é isso que o paciente está fazendo além da intilação ou outro tipo de tratamento, eu consigo incluir aqui na ficha da anamnese, só associando ao tratamento como você fez ali. Aí você tem que abrir a avaliação daquele tratamento. Isso, aí eu vou vincular o serviço a uma nova ficha de anamnese, mas as duas estão dentro do mesmo cliente. Isso, é aquilo que a gente falou, ter uma ficha para cada tipo de tratamento. Você pode, né, de repente ali você tem como padrão cultura que o cliente que vem fazer depilação já faz remoção de pigmentos. Nossa, isso acontece com muita frequência aqui na clínica, dá muito certo, né, e aí você sabe que isso acontece com frequência. Então você já adapta a tua ficha, estende, inclui todas as questões para o paciente que tem esse comportamento. E pro paciente, né, porque é comum acontecer o paciente já fazer os dois procedimentos, então fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo, quem trabalha com harmonização costuma sempre associar injetáveis com ultrassom. Então faz uma anamnese só, que facilita, e já olha os dois, até porque, como a Camila comentou aqui, às vezes tem contraindicação, né? Eu fiz o injetável, vou fazer o ultrassom. E aí, pode dar problema? E de repente, são profissionais diferentes na mesma clínica, e o profissional não viu que o outro já tinha feito, o paciente esqueceu, achou que não era relevante, e aí não encontrou isso. Acho que essa é a questão que a gente mais recebe sobre o injetável e o ultrassom, né? E aí o paciente, a associação, e às vezes o paciente ele não sabe que pode. Você que tem que descobrir isso. E eu vou falar como paciente de novo, relato pessoal. Eu faço injetável em um profissional e faço ultrassom em outro. Então, se a gente não tem, eu como paciente eu não tenho obrigação de saber disso. Lembra que eu falei que o paciente é bem sem vergonha e safado? O paciente ele vai fazer e vai ficar quieto. Se o profissional não perguntar, tá feita a confusão, gente. E aí tem que insistir, né? Tem que estar sempre atento, porque vai dar ruim. Né, vai dar ruim. O menor dos problemas nesse caso é perder a eficácia do produto, é o menor dos problemas, né? Você reclama da marca, né, do produto usado e vai lá gastar um pouco mais e fazer de novo, mas pode dar uma reação adversa bem perigosa. Então por isso até que o software ele pensa nesse processo de personalização, porque cada clínica tem perfis diferentes, atende perfis de clientes diferentes. É muito comum quando a clínica começa a ter sua cartela de clientes, a ter coisas que se repetem, né? Ter padrões que se repetem, e aí ela consegue ajustar isso de uma forma que facilite. É possível, como eu disse, a qualquer tempo vir aqui e ajustar a anamnese. O que tem que tomar muito cuidado é ajustei a anamnese, será que o paciente tinha respondido a certa? Porque senão eu me sinto segura por um lado, mas estou descoberta de outro, né? Então isso sempre é importante ter em mente. Em resumo, eu posso criar fichas quantas eu quiser, eu posso fazer relatórios diferentes. Eu quero uma ficha de anamnese, quero uma ficha de avaliação. Eu entendo que são diferentes as duas coisas e eu trabalho assim e preciso que seja diferente. Então você cria assim também sem nenhuma dificuldade. Eu vou fazer primeiro uma avaliação para ver se o paciente, que tratamento que ele quer, o que eu posso fazer, né? E ali não vou investir numa anamnese ainda porque eu não sei se ele vai comprar o tratamento. E aí eu fiz só a avaliação do modelo. Ah, sim, ele fechou comigo, agora a gente evolui para anamnese, porque a minha anamnese é bem completa, toma mais tempo. Nesse caso eu acho que eu já devo receber, a avaliação eu não cobro. Enfim, vai da forma com que você trabalha e consegue ajustar o seu entendimento. O que eu quero repetir aqui é possível ter tudo isso, né? Porque vai facilitando, você vincula no procedimento e depois que o cliente respondeu, vincula na ficha dele, né? O cliente ou o paciente. Então eu tenho a opção de criar nova anamnese, né? Ah, não estou satisfeita com essa. Ou, né, comprei um equipamento novo, um procedimento novo que eu não tinha feito ainda, entrou um profissional novo na minha clínica e quero uma ficha exclusiva para ele da anamnese, eu venho e crio essa ficha, né, padrão do jeito que eu decidir aqui dentro do software. Tudo isso é possível. Um recurso bacana que a gente está implementando e que vai para o ar nos próximos dias é a impressão desse relatório, né? Você falou sobre a questão do papel.
E a gente entende que ainda existe um risco legal com relação à anamnese. A anamnese não é só para conhecer o paciente, ela também é uma segurança que você tem caso ocorra uma intercorrência ou o paciente, né, se comporta de uma maneira não muito ética, né? Eu acabei de falar para vocês, faça uma coisa num lugar, faça uma coisa no outro. E a anamnese, ela é uma segurança para você, que o paciente respondeu aquilo, você fez o tratamento a partir das informações dele, né, e isso te dá uma segurança caso essa situação evolua para um episódio, né, judicial, alguma questão assim. Muitas vezes o fato de o paciente ter respondido a anamnese, né, e saber se ele não tiver se ele estiver de má fé, ele já nem evolui porque ele sabe que tem um documento ali. Agora, se ele não respondeu nada, gente, ele vai fazer o que ele quiser, né? Você está completamente desprotegido. E vai falar assim, não, ela não perguntou se eu tomo tanto, ela não perguntou se eu tomo sol, ela não falou que eu não podia. Nunca vai ser a culpa do cliente, né? Sempre vai ser a culpa do profissional. Por que você não perguntou isso? Exatamente. Eu não sabia que era importante. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o consumidor é a parte mais fraca e que, sim, você tem a obrigação de esclarecer para ele, você é o profissional. Então, pensando, né, nessa segurança jurídica, está indo para o ar agora, nos próximos dias, uma versão em que você vai poder imprimir esse relatório da anamnese, ou da avaliação também, mas falando especificamente sobre a anamnese, e pegar os dados e assinatura do seu paciente, como era na ficha impressa, né? Muitas clínicas utilizam o papel, a impressa, justamente por essa segurança jurídica. Então, você preencheu aqui, imprime, ele assina e você guarda essa ficha numa caixinha para um dia, tomara que nunca precise, mas se precisar ela está lá, e trabalha com a facilidade das informações dentro do sistema. Não precisa ir lá vasculhar a caixa, a ficha dele toda vez que precisar o atendimento desse paciente. Então, você entra aqui, como é que é a mesma informação que você recebeu? recebeu? É isso que eu falei, não tem problema você querer trabalhar com papel, porque a gente sabe que isso é utilizado há muitos anos. Mas é querer facilitar esse processo. Exatamente. Eu não vou entrar em nenhuma ficha aqui de paciente, tá? Até porque a gente respeita a privacidade. Mas quando você entra no cliente, deixa eu entrar aqui, ele vai trazer para você na ficha aqui o arquivo de todas as anamneses que esse paciente já respondeu. Quando você clicar, ele vai abrir ali com o procedimento que foi, a anamnese ela é vinculada com o procedimento que ele fez para facilitar, porque senão, né, você vai ter que ficar buscando lá, a pessoa está sempre na clínica, a gente sabe que existem pacientes que fazem inúmeros procedimentos diferentes, então facilita até para você encontrar. E tem a opção também de você vincular as fotos, né, no próprio software, você vai fazendo as fotos e vai acompanhando ali a progressão dele, até para que você possa fazer ajustes no tratamento, porque cada ser humano é único, né? E aí vai ter progressão diferente, resultados diferentes. O paciente, a gente não é o mesmo todos os dias, a gente tem, né, altos e baixos, então vai ter um resultado diferente, e a foto é fantástica para você poder olhar. Não é toda isso. clínica que tem o costume de arquivar as fotos numa pasta que não vai ter nenhum risco de se perder. E aí é que, como a gente falou aquela hora, às vezes o paciente já se acostumou tanto a ver aquela aparência que ele não notou. E aí aqui você consegue, não tem que entrar numa rede, procurar uma pasta, procurar um paciente dentre 500 que se atende lá, e aí até achar a data. Não, aqui está de algo bem mais prático e rápido de ser encontrado. Exatamente. Eu conheço assim profissionais que fazem foto, nem todo mundo faz, mas conheço os profissionais que fazem fotos que tem no celular. Aí tem aquele monte de fotos que ficam ali arquivadas, tem que caminhar para a pastinha, né? Vai criando vários. Olha isso, preciso de espaço logo que eu faço, eu vou apago o que eu acho que não é importante e na verdade. Às vezes nem encontra, né? Precisa da foto e nem encontra, porque realmente é muita coisa, né? Quantas fotos a gente tem, né? Fotos de várias coisas no celular. Perde o celular, né? Tá louco. E aí tem a opção também de subir anexos, né? Então o objetivo desse anexo é assim, eu preenchi a anamnese, fiquei ali no relatório. O meu paciente assinou a ficha, eu tiro uma fotinho, né? Mostro para eu saber que ela está assinada, né? Para eu ter essa segurança, venho aqui correndo, né? Nossa, ele assinou, vamos lá no arquivo que está lá arquivado o papel que a gente precisa, né? Para uma eventual defesa, tem a ficha ali assinadinha, né, preenchida, física, que vai facilitar seu dia. E também para você subir as outras fotos históricas, né?
A dermatologista que me atende, ela me atende desde 2005. Então, imagina, são 18 anos de atendimento. Eu brinco com ela que ela que me deixou com ruga, né? Porque quando eu entrei lá não tinha nenhuma ruga, né? Hoje eu tenho, então a culpa é dela. Mas ela precisa ter essas informações arquivadas, né? E ela tem, eu acho bem bacana porque, imagina, são 18 anos de atendimento e até hoje eu preciso assinar a ficha de consentimento, cada procedimento que eu faço, né? Que ela me conhece, mas preciso assinar a ficha de consentimento. Isso é algo importante de falar sobre a assinatura, quando você falou, meu Deus, são 18 anos, você me conhece, você sabe sobre o meu corpo, você conhece os meus limiares de dor, você sabe o que eu uso, o que eu não uso, mas o porquê assinar? Não, exatamente, é uma segurança, né? Eu preciso, e até é uma forma de ela fazer com que eu também preste atenção nos cuidados, porque, nossa, mas eu estou assinando uma ficha. Então ela é perigoso isso que eu estou fazendo? Tudo é perigoso, né? Uma criolipólise quase não matou um profissional, né, que era da área de saúde, que já tinha conhecimento. Então tudo é perigoso, a gente não sabe, né? A gente tem relatos aí, né, bem pouco tempo, uma pessoa que faleceu por conta de uma reação alérgica de uma anestesia. Então são procedimentos assim, e faz com que eu, como paciente, também pare um pouco e reflita, né? Mas espera lá, quais são os cuidados? Qual o cuidado pós? Mas por que não pode fazer exercício físico? Sempre nas nossas fichas da anamnese, além de todas as perguntas, no verso eu sempre coloco o termo de consentimento, mas não é aquele termo de eu confirmo que o que está ali na data, beleza. Não, no nosso termo de consentimento da VitaEdu tem tudo, mesmo que eu sempre já expliquei para o paciente, eu tenho aquilo confirmado. Então, os riscos são esses, os cuidados são esses, você tem que fazer isso, isso e isso. Então eu tenho tudo detalhado do que vai acontecer positivamente e o que pode acontecer de efeito indesejado junto do termo de consentimento. E ele assina tanto a ficha de anamnese quanto o termo de consentimento detalhado. Porque só aquele termo, como eu falei, né, eu confirmo ali naquela data que o que eu falei é verdade, é muito relevante. É vago. É vago, isso. E assim, o Código de Direito do Consumidor, ele quase sempre vai dar razão para o consumidor, que é a parte mais fraca, né, do processo. Então, quanto mais você se garantir, sim, é melhor. E como eu disse, às vezes quando a pessoa está de má fé e ela sabe que tem um termo assinado, ela pensa duas vezes antes de seguir adiante num processo desse. E você, enquanto profissional, mesmo que efetivamente, porque assim, intercorrências acontecem, né, as reações elas não são 100% o dentro do esperado, porque cada ser humano tem sua própria composição, então pode sim acontecer, né, uma situação diferente, mas você mostra, olha, tá aqui, eu fiz o que eu pude, eu segui tudo o que eu podia fazer, isso vai pesar também a teu favor, né, caso evolua para um processo judicial, isso vai evoluir também. Agora, você não tem nada assinado, desculpa, mas aí você está numa situação bem difícil, né? E como eu falei, o paciente é um serzinho bem safado. Esses tempos, né, eu escutei um processo que a pessoa gastou uma fortuna no procedimento, tipo uma fortuna mesmo, e não tomou um remédio para herpes, que era essencial pós-tratamento. E aí aconteceu de dar herpes. Ela comprometeu todo o resultado do procedimento. Agora pode ficar pior do que estava, porque, né, vai causar lesões. Talvez aquelas lesões não se curem no processo. Custou muito mais, né, porque tem todo um trabalho agora para fazer esse tratamento pós. E não era uma pessoa que assim não tinha condições, não era uma pessoa que você esperava que não fizesse aquilo, né? Porque a pessoa foi orientada, sabia, tinha dinheiro, não era por falta de dinheiro, né, para comprar um comprimido que ela tinha que tomar. Foi simples relaxo. Já fiz tudo isso. E olha o que resultou, num grande problema. Exatamente. Então o paciente ele é bem safadinho mesmo, tem que estar sempre atento a isso. Não é por mal, claro que ninguém quer o seu mal, quer, né, ficar pior do que entrou. Mas a pessoa às vezes não sabe, não tem noção da importância daquilo que negligenciou, né? Fez depilação e foi tomar sol, e aí? Né? Removeu a tatuagem, foi tomar sol em cima, tem consequência. Não é por mal que ele fez, poxa, mas me chamaram pra praia, como que eu não ia pra praia? Né? E aí não é por mal que vai fazer, mas vai sobrar pro profissional,
né, que de repente porque como você falou, né, sempre a parte da mestragem nunca foi culpa do paciente, né? Sempre foi, porque o profissional aplicou errado, porque ele que usou um produto diferente em mim que eu nunca usava, porque ele colocou muito forte, porque ele... É sempre a gente que fez alguma coisa, e não com o paciente que não seguiu a nossa recomendação. E aí, tendo isso né, confirmado, assinado, tudo pelo paciente, é a tua segurança. Facilita muito. E hoje, assim, não tem, né, mais desculpa da dificuldade de fazer, do porquê não fazer, porque você tem um recurso, né, repito, que é gratuito, que é fácil de utilizar, que você utiliza, eu não tenho notebook para baixar o software, você pode usar no celular, tenho certeza que você tem celular, porque você atende o seu paciente pelo celular, você fala com o seu paciente pelo celular, então você baixa o aplicativo no celular mesmo e faz por ali. Então não existe, né, nenhum argumento contrário para não utilizar. Eu não sei fazer ficha de anamnese, eu não sei, não tenho certeza do que perguntar. Siga o modelo padrão que tem aqui, que também já vai te ajudar em muito. E se tiver dificuldade, algo que a Camila falou que me chamou muita atenção é assim, o porquê que eu estou perguntando? Talvez seja legal eu fazer uma reciclagem, né? Mas por que eu preciso perguntar isso? Deixa eu estudar o que tem. A área de saúde e beleza, ela sofre atualização o tempo todo. E aí é bem bacana porque também te estimula a ir atrás. É aquilo que eu falei, eu acho que a pergunta que eu mais recebi na minha vida é da gestante lactante. Né? O porquê que não pode, algo tão simples. Mas às vezes, né, a gente não sabe tudo também, é normal isso acontecer. Mas se a gente não sabe, então agora vamos procurar. Por que uma gestante não pode? Por que uma lactante não pode fazer? Nossa, mas depilação a laser é algo tão... é só no pelo, né? Não vai acontecer nada. Gente, a quantidade de hormônio que está dentro do corpo daquela mulher que está amamentando, e o que vocês sabem que quando uma pessoa está gestante faz depilação a laser, ele volta justamente pelo hormônio. Então, assim, por que eu vou me arriscar ou por que eu vou desregular isso? Então, é entender, como você falou, entender, nós como profissionais, entender o porquê das perguntas. Eu acho que a anamnese tem também essa função, né? Ela está sempre te estimulando a buscar mais informações, a entender os porquês. Você falou da questão hormonal da gestante, mas a mulher sofre processos, né, alterações hormonais ao longo da vida. Então a fase ali de menopausa, né, que eu estou nessa fase agora, eu não tenho o mesmo metabolismo que eu tinha até 10 anos. E isso é preciso entender, eu preciso entender, o profissional precisa entender. Isso é uma pergunta muito boa para pôr na ficha e é pouquíssimas clínicas que eu conheço que faz. Você faz a utilização de algum anticoncepcional? Você faz reposição hormonal? Mas o que isso é importante para mim? Meu Deus, uma depilação a laser é crucial para você saber se você vai ter resultados. Porque não é só a gestante. Uma pessoa que está ali né, porque a gente sabe que os pacientes cada vez mais novos estão aderindo a tratamentos. Uma pessoa que está ali acima dos 15 anos tem hormônios à flor da pele também, justamente porque está naquele período. Será que isso vai influenciar no meu resultado? Por que vai? Então, pesquisar em todas as faixas etárias, em todos os tipos de paciente, como que isso vai acarretar em cada tipo, né, dos pacientes. Exatamente. Cada ser humano é um ser único, né, que vai ter, e é um ser único todos os dias, né, porque cada dia ele vai estar diferente. Então, entender esses porquês é bem bacana. Eu acho que a anamnese tem essa função também, de te incentivar a buscar, a descobrir coisas novas, a entender os processos. Às vezes o que vale hoje, amanhã já não vale mais, né? A gente tem, olha a polêmica do ovo, né? E isso serve para quase tudo. Um dia é bom, um dia não é. E isso vai se refletindo, né? Os tratamentos estéticos influenciam demais esse processo. Então, Camila, sobre o software, né, acredito que as informações da anamnese são essas. Um próximo passo dentro do software é evoluir para assinatura digital. As clínicas que tenham interesse em aderir, elas podem fazer. Quem ainda prefere confiar no papel pode fazer também. É um processo que o software tem essa vantagem, que ele está sempre se ajustando às necessidades de cada cliente, de cada segmento, de cada ramo de atuação. Então, eu estou assistindo, mas eu não tenho clínica de estética, eu trabalho com um estúdio de pilates, eu posso usar? Pode. Você também tem que fazer a anamnese do seu aluno, né? Sou fisioterapeuta e só faço atendimento home care, preciso fazer? Precisa, e tem aqui a possibilidade de você agendar também essa anamnese do seu aluno, do seu paciente, do seu cliente. Então ela serve
para qualquer tipo de atendimento ou procedimento que você estiver lidando com outro ser humano e que você precise conhecer esse outro ser humano. Você faz essa ficha, conhece a pessoa e deixa aqui no cadastro dela. Quando precisar, você vem e confere, né, tira dúvidas, de repente fala, mas você falou tal coisa, será que era isso mesmo que ele falou? Eu não lembro direito, deixa eu confirmar aqui. Ou então liga, né, para a pessoa e você respondeu isso, é isso mesmo? Mas está ali, respondido, e você consegue ter essa segurança que você tem uma dúvida e que essa dúvida é real, né, que você pode saná-la e esclarecê-la. É isso aí. Acho que é isso. Quem quiser saber mais sobre o software, mais sobre Vitaverse, mais sobre VitaEdu, sigam as nossas redes sociais, mandem mensagem, entre nos links, né, das bios, que você consegue ter contato diretamente conosco, seja uma pessoa, o paciente que está nos assistindo e queira saber mais sobre informação, e seja profissional que de repente tem interesse em também ser um professor nosso, de repente que tenha um curso, que queira levar sua técnica, que queira compartilhar o seu conhecimento. É só entrar em contato que a gente responde rapidinho. Obrigada, Camila. Isso, obrigada, Carla, obrigado por assistir e nós estamos à disposição para qualquer dúvida.